mas a expansão do crédito aqui no Brasil, ela foi muito bem explicada numa ótica ideológica e o mundo bateu palma. Porque todo mundo olhava assim, o Brasil tinha só 26% de crédito em relação ao PIB. Olha, foi para 30%, foi para 40%, foi para 50%, olha só que maravilha. Só que ninguém, eu nunca vi essa análise em lugar nenhum, fazia conta do serviço dessa dívida que no Brasil é caríssimo. Eu converso agora com Fernando Blanco, fundador do Instituto do Crédito, que vai nos explicar toda essa trajetória de aumento significativo da oferta do crédito no Brasil e agora essa queda. Como é que foi toda essa história? Essa história começa nos anos do Fernando Henrique Cardoso, que nós vivemos várias crises naquela época, crise da Ásia, crise da Rússia, crise do Brasil, crise da Argentina, e o crédito no Brasil se deprimiu em relação ao PIB. A oferta de crédito ficou muito restrita. Entra o governo Lula e junto com ele o boom das commodities. Muitas empresas brasileiras ligadas à exportação começam a ter bons resultados e a necessidade de crédito naturalmente aumenta. Em paralelo, a economia brasileira começa a dar sinais de pujança, de consistência no crescimento econômico e os bancos naturalmente se animam a emprestar mais. Foi um período também onde os bancos deixaram de ganhar dinheiro com a tesouraria e sabiam que iam precisar ganhar dinheiro emprestando, coisa que na década anterior não acontecia. Pois bem, as empresas se abriram para tomar crédito, as pessoas, as famílias teve aquela famosa evolução da classe E para a classe D, a D para a C para B, e junto com isso veio um desejo de consumo, havia um consumo reprimido de todos os produtos, bens e serviços que possamos imaginar no Brasil, crescimento da indústria automobilística, crescimento da construção civil, e tudo isso foi o quê? Turbinado por crédito. Irrigou-se a economia com liquidez. Quando o Lula pegou o governo, o percentual de crédito em relação ao PIB no Brasil era de míseros 26%. Um índice baixíssimo, quase padrão africano. Em 2014, quando foi o pico disso, o final de 2014, antes da crise macroeconômica do governo Dilma pegar firme, esse número chegou a 58%. Um crescimento que chega na fronteira do irresponsável. Em relação ao PIB. O PIB. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos chegam a 200% volume de crédito em relação ao PIB. Os nossos 58% são, portanto, muito baixos. Porém, o que muita gente esquece é que as taxas de juros no Brasil são altíssimas, enquanto que nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, elas são baixíssimas. Ou seja, os nossos 58% de crédito em relação ao PIB representam uma carga de juros para a sociedade muito mais alta do que aquela que a carga que é nos Estados Unidos e nos demais países de primeiro mundo. Com a crise macroeconômica que se deu, as empresas pioraram de performance, a geração de caixa piorou drasticamente e os bancos naturalmente previam que haveria uma grande inadimplência no mercado financeiro. E, naturalmente, foram recolhendo o crédito, cobrando o máximo que eles podiam, as empresas despreparadas, as pessoas físicas perdendo o emprego e endividadas, e esse percentual em relação ao PIB, que foi 26%, subiu a 58%, hoje está em 48%. 10 pontos percentuais de queda do PIB em apenas 2 anos e meio. Isso é uma brutalidade. E por isso que nós temos tanta inadimplência, tantos créditos em renegociação. Sem falar na cultura, o brasileiro não estava acostumado a se endividar, como outros povos, outras nações, né? Houve um grande problema nisso também, né? Exatamente. Isso aí, inclusive a criação do Instituto do Crédito, foi em função disso. O nome IDCC, que é Disseminação da Cultura do Crédito, na verdade a gente queria, quando criou, era disseminar a importância que é do planejamento financeiro para as pessoas físicas e do planejamento creditício. Porque quem nunca se endividou, de repente começa a gastar no cartão de crédito, chega no final do mês, não tem como pagar, aí ele faz aquela dívida, aquele parcelamento, que é caríssimo, acaba entrando no cheque especial. Então, isso é muito fácil da gente entender que as classes que têm uma educação mais frágil e até gente bem educada acaba entrando num rolo que é muito difícil de sair por causa das taxas de juros elevadíssimas.
Mas aí você vai me dizer, bom, mas as empresas com isso não tem problema, afinal, o empresário é a mesma coisa. O empresário brasileiro, ele não tem uma cultura, nunca teve uma cultura de se endividar, de ter um departamento financeiro muito bem ajustado, de fazer projeções financeiras para o seu fluxo de caixa, porque a dívida é uma certeza, a geração de caixa é uma suposição. E isso eu espero que seja uma grande lição que os brasileiros, em geral, tirem dessa crise. Isso que eu ia te perguntar. O brasileiro geralmente aprende com o sofrimento e há muito sofrimento com todo esse endividamento. Houve alguma lição ou está arriscado, de repente com a melhora da economia, entrarmos num outro ciclo de oferta massiva de crédito perigosa? Olha, as minhas conversas diárias com os bancos apontam que eles aprenderam a lição. Todos, é consenso que eles voltarão a emprestar, mas num ritmo muito mais lento, os prazos de empréstimo serão mais curtos, as garantias exigidas serão maiores, na média, não haverá, e outras, serão muito mais seletivos para quem emprestar. O crédito aumentou tanto naquele momento de 2002 até 2014, para quem já devia, emprestou-se mais. Para quem devia no curto prazo, emprestou-se de longo prazo. Quem tinha muita garantia, dispensou-se as garantias. Para quem não tomava crédito, deu-se crédito. Ou seja, foi um aprofundamento, foi uma expansão na horizontal e na vertical. Isso não vai acontecer, até esquecerem da crise, porque o mercado sempre esquece. A memória acaba sendo curta muitas vezes. As pessoas físicas, olha, eu suspeito que o brasileiro que é consumista como americano, apesar de ter um padrão de renda baixíssimo, eu acho que a pessoa física vai continuar machucada por um bom tempo. Eu acho que esse aprendeu. A minha dúvida é o empresário brasileiro, porque nas consultorias que nós fazemos, com empresas que estão com problema de endividamento, a gente percebe uma negação para o problema que eles enfrentaram e estão enfrentando. Eles preferem muitas vezes culpar o sistema financeiro. E quando você se propõe a ajudar com conhecimento, com expertise muito particular desse movimento, você vê que muitos dizem, não preciso, eu sei fazer. E a gente pensa, se soubesse fazer, não tinha ficado do jeito que ficou. Então, o empresário brasileiro tem muito uma coisa da onisciência, onipotência, onipresença. Eu tenho sérias dúvidas se eles aprenderam essa lição. Houve muito incentivo oficial também, né? Um excesso de otimismo. Olha só, o problema do setor público em qualquer país ser muito poderoso dentro da economia é que as instituições públicas são usadas para fins políticos. E, logicamente, o governo anterior percebeu que o crédito era a ferramenta mais fácil de usar para promover a inclusão no consumo, para a expansão da economia. Então, o BNDES, por exemplo, foi usado para esse fim. Emprestou volumes monstruosos, além da sua própria capacidade. Ele costumava pedir empréstimos para o Tesouro Nacional. O governo fez uma coisa muito boa na época, que foi a criação do empréstimo consignado, que ajudou todo mundo que tinha um emprego regular, que tinha um holerite. Isso foi muito bom naquele momento, eram taxas mais baixas, mas hoje a gente está vendo que o pessoal está perdendo o emprego, se torna inadimplente com essa linha também. O grande problema é que você tem a renda disponível com o excesso de empréstimos, ela diminui, porque você tem que pagar muitos juros. Então, assim, os bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, fizeram um papel excelente no período de 2008, 2009, quando nós tivemos aquela crise internacional. Então, os bancos oficiais agiram no que a gente chama de efeito contracíclico. A economia cai, o setor público entra e restaura a demanda agregada. E o crédito barato cumpriu esse papel. O problema é que quando passou a crise de 2008 e 2009, os bancos não saíram do mercado como deveriam ter saído. Continuaram emprestando, até que os volumes ficaram nesses níveis assim, absurdos que chegaram no Brasil. Em comparação com outros países, como é que você avalia o papel do crédito oficial aqui no Brasil
com a finalidade do desenvolvimento e da justiça social? Luciane, na imensa maioria dos países não existe BNDES, não existe os bancos oficiais. Isso é um pouco de invenção brasileira dos governos lá, militares lá atrás, onde o governo queria ocupar um espaço, no bom sentido do termo, ocupar um espaço que a iniciativa privada não tinha apetite. Ótimo, então esse é o papel do setor público, ele vai fomenta um determinado mercado ou uma região de fronteira, mas depois o mercado privado tem que ocupar esse espaço, e no Brasil ele nunca desocupou, ele continuou mantendo e aumentando esses volumes. Então o Brasil é único nesse sentido, para bem e para mal. Para bem é quando você tem uma crise como 2008, 2009, o Brasil não sofreu uma queda do PIB mais relevante no segundo e no terceiro ano pós-crise, porque o governo exerceu um papel anticíclico. Para mal é que quando é usado para fins políticos, a gente vê isso que acontece. Órgãos como o Banco Mundial, eles são ouvidos, os técnicos, na hora em que essas instituições brasileiras tem recursos tem projetos aqui. Você acredita que há um diálogo entre o pessoal técnico, principalmente de fora, de organismos reconhecidos internacionalmente, com o pessoal de crédito oficial aqui no Brasil? Deve haver. Eu nunca estive lá para testemunhar, mas certamente esses organismos que são multilaterais, eles não são nacionais, eles têm canais abertos com os principais oficiais do setor público dos principais países. Mas a expansão do crédito aqui no Brasil, ela foi muito bem explicada numa ótica ideológica e o mundo bateu palma. Porque todo mundo olhava assim, o Brasil tinha só 26% de crédito em relação ao PIB. Olha, foi para 30%, foi para 40%, foi para 50%, olha só que maravilha. Só que ninguém, eu nunca vi essa análise em lugar nenhum, fazia conta do serviço dessa dívida, que no Brasil é caríssimo. É 10, 20 vezes mais caro do que o endividamento de um americano, um cheque especial de um e de outro. Ou seja, o Brasil nunca poderia ter tido uma expansão de crédito na velocidade que se deu, sem ter sido acompanhado por uma política realmente de Estado, de educação financeira e educação creditícia. O Estado agiu emprestando dinheiro. O Estado deveria ter agido na educação da sociedade. Sociedade, eu digo, pessoas físicas e empresas, porque eles também não entendem de crédito. Fernando Blanco, muito obrigada pela sua primeira participação aqui com a gente na Ducascope TV. Eu que agradeço. Luciane Miranda para a Ducascope TV.